projeto IAP Entrevista foi uma idealização em 2018 com o objetivo de registrar a memória e o acervo imaterial e biográfico de paratienses natos e de coração. Mas somente agora, em 2021, foi possível dar início ao projeto. Construído a muitas mãos, o IAP hoje dá início a um projeto coletivo que deve ser elaborado e abraçado pela sociedade, agentes públicos, privados e pela sociedade civil. Coube-me a honra de ser o primeiro entrevistador desta iniciativa cultural, que certamente terão outros colaboradores ao longo do caminho. Em 2019, recebeu da Câmara de Vereadores o título Comenda Mérito do Inconfidente Salvador Amaral Gurgel, como condecoração e fruto do reconhecimento no ramo imobiliário de suas empresas em Paraty desde os anos 50, inclusive com a abertura da estrada Paraty-Cunha. A presidente do IAP, Maria Eduarda, o recebeu e conduziu até a cela número 3, onde pude tratar de assuntos polêmicos, como o tombamento de Paraty, Parque Nacional da Serra da Bocaina, mas também de particularidades de Paraty nos anos 70. Aos poucos, consegui extrair de Timur informações preciosas e desmistificar e reafirmar, ao mesmo tempo, alguns predicados e fantasmas que o rodearam por décadas, isto para não dizer por toda uma vida. Bom, Timur, primeiro, boa tarde. A gente seguindo os protocolos aqui, pode tirar a máscara. Fica à vontade seguindo os protocolos. Bom, seja bem-vindo ao projeto IAP Entrevista. Em nome de toda a diretoria, de toda a gestão, a gente fica feliz pelo seu aceite. E eu queria começar falando um pouco, fazendo uma digressão sobre a história. Sua mãe sueca, Dona Ossa, seu pai, seu Jamil, árabe, vieram para o Brasil, empreenderam, e você, uma vez no documentário, você relatou que, ao mesmo tempo que teve essa mistura, né, cultural, vocês tiveram uma vida regada de muita festa, caipirinha, samba. Eu queria que você contasse como é que foi essa vinda da sua família para o Brasil e como é que foi essa chegada também em Paraty. Obrigado pelo aceite. Obrigado, é um prazer estar aqui, muito gostoso. Ter oportunidade até de contar assuntos divertidos e ligados à família. Bom, nossa família, como grande parte do povo brasileiro, é uma família misturada. Misturadas de uma ou de outra forma. Meu pai era libanês, nasceu no começo do século passado, numa data não muito clara, porque o Líbano era ocupado pelo Império Otomano, então ele foi registrado anos depois. E minha mãe sueca. Meu pai morou na Pérsia durante muitos anos, acabou vindo para o Brasil por conta da guerra, acabou ficando, e conheceu minha mãe no Brasil. Então nós tivemos uma vida muito engraçada, porque era bem vira-lata, a gente provava de tudo em casa, quer dizer, por exemplo, os natais, no dia 24 era a moda sueca, no dia 25 era a moda libanesa, a moda árabe, mas morando no Brasil, e a gente tendo uma vida sempre viajando muito. Meu pai ele se intitulava um terrenista, ele mexia com terras, fazendas, imóveis, loteamentos. E a gente estando sempre em Paraty. Paraty era isso aqui era um caldeirão, que tinha araque, tinha aquavite, tinha caipirinha, tinha pinga, tinha de tudo, ou seja, era uma mistura de tudo quanto era. Foi uma vida muito rica, eu acho, muito diferente, fora da caixinha, mas muito divertida. Foi muito bom. E eu queria te perguntar, em um dos seus relatos, você disse que o seu pai chegou a Paraty num sobrevoo. Parece que ele veio com um amigo para cá para fazer um investimento em Angra, e aí ele conheceu Paraty e se apaixonou. E aí ele começou a empreender aqui na região. Foi isso que aconteceu? Mais ou menos, foi isso. Nos anos 40, anos 50? Na verdade foi nos anos 50. Meu pai, ele já tinha largado a parte industrial dele, ele montou uma indústria, mas não tinha muita paciência. Na primeira greve ele fechou a fábrica. E ele ficou sabendo numa fazenda ali no Frade, que é a Fazenda Grataú. E ele alugou um avião
e para ver justamente, para conhecer essa área. E quando ele sobrevoa essa região, ou seja, quando o avião ultrapassa os contrafortes aí da Serra do Mar, ele ficou louco. Não conhecia essa região. Ele falava para a gente que isso aqui parecia um pouco Mar Cáspio. Preciso fazer um parênteses, meu pai morou no Irã, que era a Pérsia. Tanto é que os nossos nomes em casa são nomes iranianos. Timur, Amir, e as minhas irmãs, uma se chama Irã e a outra se chama Ashraf. E quando ele sobrevoou isso aqui, ele falou, como é que eu faço para chegar nesse lugar? Foi lá ver a Fazenda Grataú, acabou não comprando a Fazenda Grataú, mas aí ele pegou o carrinho dele, era uma perua Dodge, e veio tentar chegar em Paraty. Nesse período tinha uma empresa maluca, que tinha comprado uma área grande aqui em volta da cidade, fez um loteamento totalmente errado. Errado pelo seguinte, fizeram um loteamento na década de 50. Bom, você deve saber, porque foi teu avô que aprovou. O senhor Aloysio de Castro era o prefeito, seu avô. Aprovou o loteamento em 52. Imagina, fizeram o loteamento, que era o bairro de Jabaquara, com 1.108 lotes, quando a cidade tinha 300 casas ocupadas, algumas pessoas na roça. Então, não tinha para quem vender aqui. A verdade é essa. O que a empresa fez? Bom, vamos vender no Vale do Paraíba. E essa empresa era de pessoal do Vale do Paraíba, inclusive foi o Boeri, que era o diretor da empresa, engenheiro, que abriu a estrada e tal. E o que aconteceu? Venderam os lotes do Jabaquara, 60% na época, havia sido vendido no Vale do Paraíba. E as pessoas compraram, lógico, para chegar cá tinha que ter uma estrada. Aí meu pai veio, a estrada estava sendo aberta, o carro desceu, não conseguiu subir, teve que ser rebocado, né, por trator. E aconteceu um fato curioso. Um dos sócios da empresa parece que recebeu a indenização pela abertura da estrada do governador Amaral Peixoto. Isso está no Diário Oficial. Embora o Ministério Público não quis ler isso há muitos anos atrás, porque o jornal era muito antigo. E um dos sócios ficou com dinheiro. Os sócios brigaram, meu pai lá no coisa, conheceu o pessoal, ofereceram as ações da empresa, que era uma sociedade anônima. Meu pai comprou todas as ações da empresa. Que é a SA Paraty Industrial. Que ela fazia, na época, tijolos. Tem casa em Paraty que tem tijolos ainda, escrito SAPI, SAPI. Isso em 52. Na verdade, isso já foi em 56, por aí, 57, que ele acabou comprando o restante das ações. Ele compra desse grupo do Vale do Paraíba. E aí ele se apaixonou por Paraty, aí foi comprando mais umas áreas em volta, comprou umas, que era a Ilha da Bexiga, o Ticupê, Jurumirim, comprou um monte de coisa aqui. E aí a nossa vida começou a ser em Paraty. Nós éramos pequenininhos e vínhamos para Paraty. Era uma aventura chegar em Paraty, porque você não tinha Rio Santos. E a estrada Paraty-Cunha, ao longo dos anos, ela foi se deteriorando, né? Mas até então a estrada era relativamente boa, né? Tanto é que quantas vezes eu não vim de ônibus, Expresso Rodoviário São José. A gente descia aqui em Paraty, o ônibus parava lá onde é o cupê, lá debaixo do Jambeiro, lá onde é o Senadinho, na praça. Era uma aventura chegar em Paraty. 8, 10, 12 horas de viagem para chegar aqui. Mas você chegava aqui e encontrava o paraíso. Sabe? Era o preço que se pagava para estar no céu. Sabe? Isso aí. E aí foi que nós começamos a nos envolver com Paraty e tal, embora meu pai tivesse negócios em outros lugares. Você está relatando um fato histórico que talvez não seja tão notório. Pode-se afirmar que juridicamente a estrada Paraty-Cunha, né, que hoje é conhecida como a RJ 165, salvo engano, ela teria sido juridicamente aberta pela SA Paraty Industrial? Existia um caminho... Pelo governador Amaral Peixoto? Existia um caminho de tropeiros. E aí a SA Paraty Industrial abriu o trecho carroçável, que até um determinado momento é o caminho que se segue até hoje. Mas na década de 70, se não me engano, eles deram uma mexida, eles retificaram algumas coisas. Mas esse trecho
Mas o governador Amaral Peixoto foi o governador decreto. Amaral Peixoto, foi publicado no Diário Oficial. Ele destinou a verba de 1.500.000 cruzeiros pela abertura da estrada e destinou mais 1.500.000 cruzeiros para manutenção da Paraticunha. O que acabou viabilizando o próprio loteamento Sim. do SA, né? Embora... E ajudando na cidade, o desenvolvimento de todo o sul do estado, né? Embora Paraty não era chique, não era um lugar famoso, não vinha beautiful people para Paraty naquela época. E aí muita gente que comprou no Jabaquara não veio, não ligou tal. Por isso o Jabaquara ficou um bairro semi-largado, porque quando você faz um empreendimento, a pior coisa que você pode fazer é vender para quem não constrói. E foi um erro de tamanho e tal, mas enfim, hoje em dia está se adequando à cidade depois de 70 anos. Esse loteamento de 52, o ano que vem ele vai fazer 70 anos. Você disse que você pegava os ônibus da empresa São José, 8 horas de viagem? Nossa senhora, eu não me lembro, eu tinha que ter autorização dos pais para sair de São Paulo, era uma rodoviária toda colorida lá na Estação da Luz. Aí a gente descia em Guaratinguetá, esperava horas para pegar o ônibus São José. E aí era estrada de lama. Bicho, lama braba mesmo. Quando chovia aqui, principalmente no verão, era uma aventura. Nós descíamos às vezes em caravana e quando íamos embora, porque tinha a velha guarda que frequentava Paraty, que era inclusive o Américo, que comprou inclusive alguma coisa do teu avô também, aquela casa lá na frente da igrejinha, lá do lado da igrejinha. As pessoas, para ir embora de Paraty no verão, com chuva, elas se juntavam todas no bar do Abel, onde hoje em dia acho que é a Richards, nem sei o que é lá. Do seu Abel de Oliveira. No bar do seu Abel de Oliveira. Que era o centro nervoso de Paraty. Hoje em dia passou a ser o Cupê, mas naquela época era o Abel. E todo mundo parava o carro ali, juntava às 7 horas da manhã e aí subia todo mundo em caravana. E ficava todo mundo empurrando os carros acima, a gente ficava atrás da Kombi, balançando, até cair o para-choque. Era uma farra, uma aventura. Você está dizendo do bar do seu Abel. Eu queria te fazer uma pergunta. O que você mais sente saudade? Do bar do seu Abel, de pegar vongole com a sua mãe no Jabaquara, dos jantares da Janira na sua casa, de comprar carne no açougue do seu Benício, ou dos pães frescos da padaria do seu Zuzu, ou da liberdade daquela época? Rapaz, a liberdade entre aspas, porque nessa época não tinha liberdade de frequentar o bar do Abel. Só quando ia com o pai, ou quando tinha essa história, porque eu era garoto, eu não podia fazer muito isso, até porque a gente ouve dizer, não se sabe, que ali rolava um joguinho também. Tal. Mas enfim, isso é o folclore de Paraty que conta. Quem sou eu para... Mas, na verdade, Paraty era de uma singeleza tão grande e de uma riqueza tão grande que tudo que se fazia aqui era prazeroso. A gente tinha liberdade, por exemplo, de ir para o Jabaquara e ficar catando vongole, que era limpíssimo, o mar limpíssimo. Às vezes nós saímos de barco, meu pai sempre andava ou com vinho, uma pinguinha, encontrava um pescador, dava uma garrafa de vinho, eles davam baldes, não é um balde, baldes de camarão. As vendinhas aqui vendiam farinha, fumo de corda e pinga. Mas, por outro lado, as necessidades eram outras, a fartura era outra. Tem uma outra história da cidade que é fantástica e a gente não se lembra mais, que é o seguinte: às 9, 10 horas apagavam as luzes e a cidade vivia de candelabros. A gente tinha aquele lampião Aladim, a cidade inteira cheirava querosene, porque eram aqueles lampiões a querosene. Aonde é a Enel hoje, na avenida lá na frente do Bradesco, era um galpão que tinha 2 geradores, e às vezes os 2 geradores quebravam. Entendi. E a cidade ficava no escuro. Mas, então, as noites não eram muito das pessoas normais, trabalhadoras, eram dos gatos pardos, dos notívagos, aquelas pessoas que você olhava assim, que eram os boêmios da cidade.
Mas era uma época muito singela e, ao mesmo tempo, muito tranquila. O que você se recorda do Hotel Brasil da Dona Zezé? Parece que foi o primeiro lugar que a sua família ficou aqui em Paraty. Foi. Inclusive, vocês pescavam peixe-rei? Onde fica esse hotel hoje? Esse hotel é aqui na Rua da Praia. Na verdade, meu pai comprou algumas coisas aqui e comprou o sobrado lá na praça. Hoje em dia, o sobrado é do meu irmão, lá na frente da igreja. Do Amir? E o sobrado estava passando por uma reforma. Aliás, meu pai comprou esse sobrado do Hugo Miranda, pai do Zé do Hugo. E estava reformando, enquanto a reforma que era complicada, era tudo demorado também, né? Não tinha muito material aqui. E nesse período, durante talvez uns 2 anos, né, o nosso ponto de apoio era o Hotel Brasil, aqui na rua da Dona Zezé. A Dona Zezé é a mãe do Bira. Bira aqui, que foi, acho que, secretário de esportes na gestão passada. Da gestão do prefeito Dedé. Dedé Melo. Então, e não preciso te falar que a Rua da Praia enchia de água. Então enchia d'água. Então você pescava na Rua da Praia. Né? Peixe-rei. Peixe-rei. Você pescava tudo. Rapaz, o pessoal de João Ramiro tirava sarro da gente. Eles falavam que eu era comedor de amborê. Nunca mais vi amborê. Amborê era um peixinho feinho que tinha na beira do rio aqui, que ninguém comia. Mas eu vinha de São Paulo, pegava amborê, levava lá pro sobrado, minha mãe fritava, a gente comia amborê, Então, por outro lado, uma vez veio meu tio do Líbano, nós fomos pescar no cais, voltamos talvez com 6 quilos de carapeba, até quebrava a vara. Meu tio ficou impressionado, era peixe fresco, sabe? Você via robalos andando, a gente pegava aqui no cais, você pegava lagosta aqui na Ilha da Bexiga. Paraty era uma fartura muito rica. E era uma região que vivia de agropecuária. Na verdade, Paraty vivia da pesca, vivia da banana, vivia da produção de carne, a produção de mandioca, né? Então, isso você tinha em fartura. A carne da mais alta qualidade. A Djanira frequentava sua casa, né? Jantava? Jantava. Na verdade, a Djanira e o Mota, marido dela, eles eram muito amigos dos meus pais. Minha mãe gostava muito da Djanira, ela gostava muito da minha mãe também. Eu tenho uma foto muito bonita com ela. Estava a Djanira, minha mãe, Paulo Carijó, foi prefeito, no dia 13 de janeiro de 66, eu acho. Eu sei porque era meu aniversário. E meu pai mandou matar 2 búfalos e fez um churrasco. E a única lancha com motor de popa era do Mota, marido da Djanira. Então a gente pegava o cavalo, não existia Rio Santos, era uma caminhada a cavalo até a praia dela, onde ela pintava, e era o sítio mesmo da Djanira. Nessa mesma época também veio a Maria de la Costa. Maria de la Costa e o Sandro, eles também eram amigos do meu pai e da minha mãe. E quem os trouxe para Paraty foi meu pai. E ela ficou hospedada em casa. Aí foi um negócio meio engraçado, porque aí nós voltamos para São Paulo, a Maria continuou. Bom, 3 meses depois, meu pai chega para Paraty e fala: Ô Maria, você precisa arrumar um lugar para você morar. Aí ela alugou aquela casa maravilhosa no começo da praia de Jabaquara. Que fica ali do lado da ponte. Logo antes de você atravessar a ponte. Do lado direito. Então nós éramos pequenininhos, quando estávamos aqui, nos encontrávamos lá e ficávamos mariscando no Jabaquara. Com a Maria de la Costa. Com a Maria de la Costa. E minha mãe cozinhava bem a beça. E aí fazia umas comidas maravilhosas. Isso que eu digo, era muito simples, mas muito farto. Era uma cidade muito generosa para ti. Timur, quando que você descobriu que o Amir, né, que é o seu irmão, né, você tem 3 irmãos, né, as suas irmãs gêmeas, e o Amir. Quando você descobriu que ele se tornou o navegador Amir Khan Klink, o famoso navegador, me parece que ele, depois que atravessou da África para o Brasil, a remo, ele começou a ficar famoso, muitas entrevistas,
e seu apartamento lá em São Paulo parece que ficou um pouco inviável lá, tirou um pouco a privacidade da família. E eu queria que você contasse um pouco sobre isso e dissesse também que parece que você, o seu escritório de arquitetura, você já formado arquiteto, urbanista, contribuiu de certa forma para aquele projeto que foi pioneiro, acho que no mundo, né? Bom, é uma história engraçada, porque essa história do Amir não era para ter dado certo. Paraty, para nós, era um local de trabalho também, e o Amir, nessa época, até por ser primordial... 83, 82? Isso foi por aí. Que deu origem ao livro 100 Dias Entre o Céu e o Mar. E Paraty era um pouco complexo para se trabalhar. E o Amir começou a assumir junto com meu pai. Meu pai era o presidente da empresa, e o Amir, obviamente, o irmão mais velho, primogênito e tal. E eles, às vezes, discutiam. Um dia, numa discussão, o Amir ficou bravo, deu um tapa na porta, a porta era de vidro. Deu um soco e cortou. Nesse tempo que ele não podia fazer muito, ele fez 3 ou 4 cirurgias, microcirurgias, para reimplantar nervos, para voltar a mexer. Ele tem a mão esquerda, né? Mão direita? A mão direita, mas ele era canhoto. E aí a gente já gostava de mar, e ele mais ainda. Começou a ler os relatos de travessias, de sobrevivência no mar e tal. Com o tempo ficou, e aí surgiu a ideia de vir remando da África. Fazer um barquinho a remo. Todo mundo achou que ele era maluco. Ninguém. Na verdade, meu pai era o único que não sabia. Seu pai não sabia? Não. Lógico que não. Pô, imagina. Lá o filho, mais o Amir nessa época ainda fazendo cirurgias na mão, vai vir remando da África, pô. E aí o negócio foi andando. Eu não sei se posso falar isso em público, mas vou falar. Até porque teu avô, mais uma vez, está envolvido. É um registro histórico aqui do Instituto Histórico. Aí... É óbvio. Em nome da cultura. É óbvio que ninguém ia patrocinar um imbecil que está querendo vir da África remo. O que ele vai fazer? Coisa. E nessa época o Amir pegou um financiamento no Banerj. E parte do financiamento foi para o Furia, se não me engano, que era um engenheiro que estava projetando o barquinho, porque tinha que ser um barco que voltasse para a posição normal, se capotasse e tal, e blá, 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 blá. Nessa época, juros de 80% ao mês, sabe? Enfim. E aí vem o fiscal do banco, olha lá o negócio, cadê o plantio todo? Não foi, eu tentei mostrar, não deu certo, bom. E o senhor Aloysio e o Antônio Conte eram os avalistas. Então a gente tinha que resolver o problema sem meu pai saber. Meu pai não sabia. Aí um dia meu pai está lendo, ele assinava a Folha, o Estado de São Paulo, está sentado, por azar, eu estava em casa. De repente meu pai abaixa o jornal, fala, que merda é esta? Estava lá escrito. O economista paulista Amir Klink vai atravessar o Atlântico num barco a remo. O economista paulista chamado Amir Klink só tinha um, era o filho dele. Aí o senhor Jamil ficou bravo. Ele era um cara naturalmente meio bravo, sabe? Era correto, mas era bravo para chuchu. Mas seu escritório contribuiu para não, isso foi outra história. Tá, sim. Aí foi... Mas na travessia parece que seu pai liga de rádio amador. Sim, montamos um rádio aqui no Sobrado. Então toda quinta-feira era o dia de falar com a Amir. Aí todo mundo falava, chegava a última fala, era nossa. Tinha o Rogério Custódio, que era nosso amigo, o dentista, estava debaixo do Sobrado. Então a gente pegava um peru de verdade, ficava chacoalhando, dizendo que a gente ia comer um peru assado e não sei o quê, enquanto ele estava comendo aquela comida toda desidratada, né? Então, na verdade, a gente sacaneava o Amir. A gente sacaneava ele. E seu pai disse, que Netuno te salve, meu filho. Mas, no fim, meu pai deu o maior apoio. Ele deu o maior apoio. Com essa história, logicamente, o Amir ficou famoso, ele escreveu um livro. Mas vocês perderam um pouco a privacidade depois. Não é, depois disso. O Amir não tinha escritório, eu tinha um escritório de arquitetura. Lá nos Jardins, em São Paulo, perto da Juscelino Kubitschek. Era grande escritórios. E o Amir ocupava o Sobrado, com toda hora repórteres, ficou famoso. Aí, um dia eu saio
pelado do banheiro para pegar a toalha que eu tinha esquecido, tinha gente, aquela situação e tal. Aí convenceu a Mira alugou lá o escritório, a parte do escritório, e montou o escritório dele. Aí deslanchou, aí ele já estava com outro projeto, que era construir aquele veleiro, Paraty. Paraty 1. É. E aí o negócio nasceu ali e foi para frente. Depois ele fez o 2, tudo. Timo, eu queria te perguntar qual foi a sua influência, já que seu pai era um empreendedor, a sua mãe era uma artista? Ou não? A gente poderia considerar a sua mãe uma artista? Porque qual foi a sua influência para ir para a arquitetura, a área urbanística, lá em São Paulo? O que te influenciou a se tornar um arquiteto e ter essa visão empreendedora como arquiteto urbanista? Rapaz, essa é uma pergunta interessante. Você, quando é jovem, eu acho que 90% dos jovens não tem muita certeza do que querem. Eu achava biológicas muito difícil e humanas muito fácil. E eu sempre tive bom raciocínio. Eu era bom em matemática. E, bom, vou para engenharia. Aí fiz um ano de engenharia, não gostei de engenharia. Porque era sub-humano, era um troço esquisito, ainda mais estudei na escola de engenharia Mauá. Muita matemática. Mas não era só isso, sabe? A vida é mais do que isso. E eu tinha um tio, irmão do meu pai, que era arquiteto e tinha feito Mackenzie no Brasil e era sócio de uma das maiores empresas de consultoria de engenharia do mundo, chamava Darrell Henderson. Era o tio Hassan, irmão mais novo do meu pai, 20 anos mais novo. Aí eu achava que eu não ia entrar em arquitetura. Já estava na engenharia, não tinha feito estudo nenhum, não sabia, não lembrava mais, mas prestei o vestibular e entrei na arquitetura. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque a arquitetura você junta o fator humano. Uma visão da sociedade. Você está também, vendo para quem. E o para quem cada um é uma coisa diferente. E dentro da arquitetura, eu particularmente, o que eu gosto é de urbanismo. E aí... Como que você concilia essa sua visão de arquiteto urbanista com a questão ambiental? Porque você tem uma fama de ser um empreendedor arrojado, quase meio século de empreendimentos não só em Paraty, mas em todo o sul do estado, até fora do estado do Rio. Mas também existe uma questão muito forte ambiental nos últimos 30 anos. Então tem esse dilema. Como é que você lida com algumas críticas e alguns elogios em relação a isso? Bom, isso é um assunto muito complexo. Bom, primeiro, eu sempre fui apaixonado pelo verde. Eu gosto de verde. E por incrível que pareça, hoje em dia eu sou talvez mundialmente conhecido como um eco-killer. Então, você fala o meu nome e as pessoas já ligam com destruição ambiental. Eu lamento, porque é algo que eu talvez não tive a capacidade de resolver a contento. Gosto de Paraty, a nossa situação era única. A nossa empresa tinha um percentual muito grande da área urbana da cidade. Não do município, mas eu vou falando da área urbana. Os maiores proprietários urbanos de Paraty éramos nós, era a nossa família. E eu fiz arquitetura. E dentro da arquitetura, o que eu gosto é urbanismo. E eu achava que podia fazer a diferença. Eu acho que Paraty poderia ter sido a cidade mais bonita do Brasil. Mas aí surgem outros problemas paralelos. Antigamente não havia trato ambiental, era zero. E hoje em dia a gente está naquela história, ou 8 ou 80. Nós perdemos a razoabilidade, nós perdemos o bom senso. E isso é um assunto que me deixa tremendamente amargurado. Você acha que a burocracia, a própria legislação, a própria corrupção, a gente está assistindo até o próprio Sérgio Moro e a própria mídia falando muito dessa questão de uma classe de empresários, até políticos. Quer dizer, você teve muitos entraves nesses últimos 30, 40 anos? Infelizmente, nós, enquanto
empresários ligados a terras, a latifúndio, a áreas urbanas, etc., existe aquele sentimento de que todo empresário é desonesto, é bandido, é não sei o quê, que só visa lucro, não sei o quê. É uma pena, é um equívoco isso. Nós chegamos a desenvolver um projeto para as nossas áreas aqui em Paraty, com um outro arquiteto muito competente, amigo meu, Francisco de Anastácio, e não conseguimos emplacar esse projeto, porque antigamente você não tinha restrição ambiental nenhuma, valia tudo. E de repente, não pode nada. Aí é que surge o problema. Nós criamos uma geração de xiitas completamente loucos, que esquecem que o meio ambiente inclui o ser humano. Eu primeiro acho, você só terá preservação ambiental no dia que você gerar bem-estar social. Você só vai gerar bem-estar social hoje em dia se você tiver conforto urbano. Então, aqui nessa região, é uma pena. Eu estou rezando para que mude agora, não quero entrar no âmbito político, mas o fato é o seguinte, aonde não pode nada, acontece tudo. É tão difícil você aprovar qualquer projeto. Você acompanha o meu trabalho e eu acompanho o da sua família. Então eu sei como é que foi. É tão difícil você aprovar um projeto. No Brasil, de modo geral. No Brasil, mas aqui ficou uma situação totalmente atípica, porque Paraty, num âmago de se proteger, conservar, não sei o quê, você criou uma situação que é autofágica, você está matando a cidade. Porque se você não tiver investimentos na cidade, a cidade vai morrer, ela não tem arrecadação. Porque todo mundo quer mudar para cá, porque o nosso padrão de vida, embora meio baixo, tem uma qualidade de vida ainda alta, que está mudando. Isso as pessoas não estão entendendo. Então, fica muito difícil você fazer qualquer projeto, você não consegue aprovar. Mas você tem uma superposição de autarquias e de poderes. Por exemplo, a área do município de Paraty tem mais ou menos 140% da área do município protegida. Mas você vai falar, Timur, que matemática é essa? Como 140% ou 120%? Não me lembro agora o cálculo do município protegido, se o município total é 100%. Sim, porque nós temos vários andares. E aí, você, quando resolve com um, não consegue resolver com o outro. Ou seja, as nossas unidades de conservação, os nossos parques se sobrepõem. Pior, Paraty é tão importante que tem mais de 100% da área municipal protegida, mas, bicho, você não tem fiscalização efetiva aqui, por exemplo, como escritórios que resolvam aqui mesmo, por exemplo, do IBAMA. IBAMA você tem que ir para Barreira, São José do Barreiro, algum lugar assim, para resolver um negócio, não é? Você está tratando de um assunto que é a questão das unidades de conservação. A gente está aqui no Instituto Histórico Axixu de Paraty, UIAP. E Paraty acabou de ser reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, Patrimônio Misto, né, Cultural e Biodiversidade. Qual é a sua opinião em relação... me parece que Paraty não tem o tombamento registrado do Parque Nacional da Serra da Bocaina. E também não teria o tombamento do próprio patrimônio histórico do Centro Histórico, enfim. Tombamento do Decreto 25 de 37. Isso registrado no cartório. Isso atrasa a cidade, isso atrasa a população, a questão de empregos. Qual é a sua visão sincera em relação... A minha visão sincera é que nós vivemos uma hipocrisia. Infelizmente, o Brasil, nesse ponto, é uma farsa. Eu acho que o IPHAN teve um papel preponderante aqui em Paraty, que foi justamente em transformá-lo em monumento nacional, que é o Decreto-Lei 58.077, de 24 de março de 66. Foi assinado pelo Castelo Branco. Esse torna Paraty monumento nacional. Monumento nacional não é efetivamente um tombamento.
que é um tombamento? Tombamento é um ato jurídico formal. E o que regula o tombamento é conhecido como a Lei do Tombamento, que é o Decreto 25/37. E o IPHAN tem umas cartilhas bonitinhas que nos mandam, tal, com os artigos 16, 17, 18, das nossas obrigações. Mas nunca mostrou quais eram as suas obrigações. E eu sou, talvez, uma das poucas pessoas, para não falar quase um único na cidade. Tentei resolver isso quando fui presidente da Associação de Arquitetos e Engenheiros. Não é que eu seja contra, não sou contra o tombamento. Mas da mesma forma que me é exigido o fiel cumprimento da lei pelo governo, eu gostaria que o governo também fizesse a mesma coisa. Isso vale para o Parque Nacional? Isso vale também para o Parque Nacional. O Parque Nacional não foi demarcado, não foi... Isso aconteceu, inclusive, num parque em São Paulo e depois de 5 anos não haviam feito, eles cancelaram a existência do parque. Aí foi um escândalo tão grande que eles fizeram uma gambiarra e continuaram. O parque não existe, o tombamento não existe. Tem o tombamento no tal. O que é o tombamento? O tombamento, a União, através do IPHAN, que antigamente era a Secretaria do Patrimônio SFAM, que eles falavam, se ela acha alguma coisa tombada, ela decreta o tombamento disso e aí ela tem que notificar os proprietários do bem tombado, seja ele móvel ou fixo. Pessoalmente? Pessoalmente, porque você notifica por edital os bandidos localizados em local incerto e não sabido. Porque quando você tem um endereço, acho que deve ser aquele endereço, concorda? A partir desse momento, você tem 15 dias para contestar ou não. Em silenciando, você aceita o tombamento. Mas você pode não querer ter o imóvel tombado. E aí o IPHAN deveria levar a cargo do Registro Geral de Imóveis da comarca o registro, ou seja, deveria ser averbado à margem do registro, na matrícula, o tombamento. Então deveria estar em todas as escrituras, já que o município supostamente seria tombado, que não é. Deveria estar em cada escritura escrito imóvel tombado no livro tombo número tal, página tal, data tal, pipipi, papapó, papapó, papapó. E se tombado fosse, qualquer venda deveria, em princípio, dar prioridade ao IPHAN. União. Lógico. A União. Isso nunca aconteceu. Em você não notificando a União, você teria uma multa, se não me engano, de 10 ou 20, não sei quantos % do valor da transação. Nunca ninguém foi multado. Então, é um tombamento na galega. Não que não seja importante. Mas aí eu entendo uma outra história. O IPHAN perdeu a mão. Desculpa, o IPHAN, eu gostaria muito de sentar com o pessoal do IPHAN, até para a gente ver de que forma a gente consegue consertar algumas coisas erradas que existem. Você precisa entender o seguinte, uma cidade é um ente dinâmico, não é estático. O que é uma cidade? Esse pessoal vê como se fosse um museu. Não, não somos museu. Uma cidade, ela tem que retratar aquele exato momento social, político, tecnológico, filosófico, não importa. Uma cidade deveria ser como uma árvore com os seus diversos anéis, retratando aquele momento do tempo em que ela está nascendo, ou que ela está se reconstruindo, não, que ela está crescendo. A cidade, eu acho patético, desculpa, não vou falar, já que tocamos no assunto, acho patético você ser obrigado a construir em Paraty com telhas de barro. Bicho, quando o mundo inteiro fala em sustentabilidade, fazer green roofs, aproveitar o sol, aproveitar a água, gastar menos energia com ar-condicionado, não, você tem que fazer uma construção com telhas de barro, então vai uma floresta, teoricamente, para queimar a telha de barro, e vai outra floresta para segurar a telha de barro ali em cima, e só dá goteira. A gente está falando então de infraestrutura da cidade de Paraty, né? Você praticamente é um paratiense de coração. Embora tenha nascido... Você nasceu em São Paulo, Nasci né? em São Paulo. Mas é um paratiense de coração. Mas eu ganhei o título. Você ganhou o título? Cidadão paratiense. Cidadão paratiense. Por força de lei. Parabéns. Mas, Timur, qual que seria, na sua concepção, o maior atraso da infraestrutura de Paraty e qual foi o maior avanço dos últimos 20, 30 anos?
do município? Estou tentando ver o avanço. O atraso é o seguinte, nós conseguimos, depois de décadas a fio, tentando ser patrimônio da humanidade, criou-se uma situação junto com Angra, Ilha Grande e tal. Mas, por exemplo, acho que não dá mais para aceitar Paraty da forma que está. Não pode mais um bairro histórico feder a fezes. Desculpa, Paraty cheira mal. A nossa Bahia está assoreada de matéria fecal. Nós não temos saneamento básico. As nossas praias são ruins. Sabe, o nosso rio aqui, a nossa infância era mergulhada a ponte. O rio era limpo. Sabe, hoje em dia você não pode mais fazer isso. Ou seja, então se fala em proteção, todo mundo é ecologista, mas joga o seu dejeto no rio Perequiaçu, no rio Mateus Nunes. Pasme, eu quando fui presidente da Associação de Arquitetos e Engenheiros, eu fiz um levantamento que eu queria bater nos 3 candidatos a prefeito, que eram Zezé, Cazé e Zé Cláudio. Que era para que eles fossem forçados a assinar um termo para mexer no saneamento da cidade. Para despertar, né? E nós fizemos um levantamento da balneabilidade das águas. Usamos uma empresa lá de Lorena, chama Gesco, o Francisco, dono da Gesco, excelente pessoa, se deu ao trabalho durante 6 meses levar, não me lembro, 16 ou 20 amostras de determinados pontos da cidade para fazer análise. Isso já tem uns 20 e poucos anos. Infelizmente, não publicamos isso antes das eleições pelo seguinte, à época, ainda não estava tão grave o negócio. Se a gente falasse que a balneabilidade era aceitável, aí que ninguém ia querer fazer saneamento. E eu tive uma infeliz surpresa de saber que, à época, a água mais poluída de Paraty era a Trindade. Aquele riozinho, né? Trindade. A pior água era a Trindade, pior que a água que saía do condomínio Mexerica aqui. Eu fiquei impressionado. Trindade, que para mim era o Éden na Terra, que aliás matamos. Enfim. Timur, ficaríamos horas aqui. Agradeço aqui em nome do Instituto Histórico e Artístico de Paraty você conceder essa entrevista ao Projeto IAP Entrevista. E como esse projeto, essa entrevista vai ficar gravada, qual mensagem você deixaria para uma pessoa que assistisse a esse programa daqui a 50, 100 anos e você pudesse dizer para essas pessoas que quem foi Timur Mirza Klink? Rapaz, eu acho que eu fui um privilegiado, eu e a minha geração. Principalmente no meu caso, por conta até de um histórico familiar, que não é mérito meu, é destino. Mas eu acho que a nossa geração viveu o melhor momento da história de Paraty. O momento mais engraçado, o momento mais feliz, o momento mais culturalmente rico, com pessoas riquíssimas culturalmente. Eu acho que a gente tem que fazer é tentar resgatar esse tipo de coisa. Você entende? Agora, é óbvio que isso requer sacrifício de todas as pessoas. Sabe, você reconhecer que você mora num paraíso, mas é difícil você manter um paraíso. Para você manter um paraíso, você tem um trabalho infernal. É muito difícil. E, olha, é estudar um pouco mais a nossa história, sabe? E a gente entender o seguinte, nós estamos crescendo, vamos crescer. É uma questão de escolha, para que lado a gente vai crescer. Então, se a gente dificultar demais ou de não direcionar demais, a gente vai sufocar, a gente vai matar essa cidade, se não houver uma... Mas você fugiu um pouco da pergunta. Eu te perguntei, eu queria que você fosse mais específico. Uma pessoa que for assistir esse programa daqui a 100 anos e você pudesse definir quem foi Timur Mirza Klink. Rapaz, você está pedindo para eu jogar confete na minha cabeça. Eu não consigo fazer isso. Você sabe que eu fico até envergonhado. Mas... Eu acho que eu ajudei ainda a manter um pouco do entorno da cidade. Mas não só
Não só eu, na verdade, algumas outras pessoas. Gibrail, que foi muito criticado, Gibrail Thanos. D. João, o Conde Frederico Limbucino, que era dono da Fazenda Olaria. Hoje em dia você olha Paraty tem um visual belíssimo em volta da cidade, que foram as pessoas que mantiveram isso e não usaram isso como moeda econômica, não quiseram fazer dinheiro a qualquer custo em cima disso. O Conde Frederico era um apaixonado por isso. Meu pai era um apaixonado. As pessoas não entendem, mas ele nunca apanhei na minha vida. Meu pai nunca bateu na gente, nunca, minha mãe nunca. Mas eu nunca esqueci uma bronca que ele nos deu quando nós fizemos fogo no pé de uma árvore. Até hoje eu me lembro a bronca que ele me deu. E ele falava da importância da árvore. E meu pai era um que plantava com 80 anos uma árvore para saber que não ia colher a azeitona dali a 40 anos, ou seja, pensava no futuro. A gente pensa no futuro de Paraty, no que nos compete. Tentar manter isso aqui ainda como um lugar único. Né? Timo, muito obrigado pela entrevista. Se quiser deixar uma mensagem para o IAP, para os sócios, a palavra é toda sua e agradeço mais uma vez aí pelo aceite. Bom, fico muito feliz, foi um prazer. Dificilmente eu tenho oportunidade de falar assim livremente, abertamente, quando não estou sendo entrevistado debaixo de holofotes terríveis, mas eu gostaria de dizer o seguinte, eu gostaria de participar e passar algumas coisas que nós temos, justamente porque vocês vão concentrar, não estão fazendo isso. O trabalho de vocês é um trabalho muito importante e é um trabalho fundamental para que se preserve a memória de Paraty, memória com qualidade. E o que eu queria dizer é o seguinte, eu estou à disposição de vocês, o que vocês precisarem de mim, eu terei imenso prazer em ajudar e agradeço a oportunidade que vocês me deram de falar um pouquinho da família e das bagunças aqui de Paraty. Obrigado, Timo. Obrigado. Obrigado.